O assunto, então, nosso hoje aqui, agora nessa manhã, é a vinda do Reino de Deus e o milênio. Eu achei melhor projetar todo o texto, e eu vou lendo com vocês ali o texto, porque assim a gente mantém uma certa ordem e ganha bastante tempo também, né? Tem uma introdução, depois nós vamos falar sobre o conceito de era presente e era vindoura, porque isso é fundamental no estudo da vinda do reino e o milênio. Depois nós vamos falar sobre o milênio propriamente dito. Depois nós vamos falar sobre a era vindoura, que ela invadiu a era presente através do ministério de Jesus Cristo. E depois nós vamos falar finalmente sobre o significado bíblico de eternidade. Então, quando nós falamos sobre a vinda do reino de Deus, nós estamos referindo à restauração da ordem de Deus em toda a sua criação aqui na terra. Eu preciso entender que reino de Deus é aqui na terra, não é no céu, não é fora do céu, não é no além. Reino de Deus, vocês vão ver comigo aqui hoje, biblicamente se refere à manifestação da glória de Deus nessa terra para a restauração da ordem dele aqui. Apesar da expressão reino de Deus não constar do Antigo Testamento, entretanto, este conceito era bem conhecido dos judeus. A ideia pode ser encontrada em toda atividade profética. Deus era rei tanto de Israel, está em Isaías 33:15, como de toda a terra, está em Isaías 6, 5, Salmo 99, 1, vocês conhecem. É possível que, de certa forma, o reino de Deus estivesse ou esteve ativo nos dias do Antigo Testamento. Em eventos tais como o Êxodo e o cativeiro babilônico, Deus esteve exercendo seu poder real para livrar ou julgar seu povo. Entretanto, o reino de Deus veio e entrou na história através da pessoa e missão de Jesus Cristo. Por isso a expressão reino de Deus não causou nenhuma dificuldade para judeus que ouviram as mensagens de João Batista, lá em Mateus 3:2, João diz, né? O reino de Deus está próximo, arrepende, seja batizado. Então, essa mensagem do João, quando fala em reino de Deus, a primeira vez que nós vemos no contexto do Novo Testamento, dos Evangelhos, isso não causou dificuldade nenhuma, né, de entendimento. Ou quando Jesus lhes expôs as parábolas do reino de Deus, Mateus 13, o reino de Deus é semelhante a... Os judeus nunca disseram que não entendia isso, não entendiam os mistérios do reino, mas a palavra reino eles entenderam muito bem, reino de Deus. E nenhuma dificuldade então com essas mensagens, ou quando Jesus expôs as parábolas, ou mesmo quando lhes disse, Jesus, que o reino de Deus lhe seria tirado e entregue a um povo, que são os gentios, que produza os seus frutos. A oração ensinada em Mateus 6:10 é muito clara, né? Quando Jesus ensina que, como nós devemos orar, venha a nós o vosso reino, venha, não é vai. Então o reino de Deus nunca é lá, é aqui. E esse conceito é muito importante para nós. O mesmo desejo nós encontramos nas palavras do apóstolo João, no fim da Bíblia, no livro de Apocalipse, cujo tema principal é a vinda de Jesus. O Senhor promete que certamente cedo, o quê? Venho. Então João prontamente responde, vem Senhor Jesus. Esta frase de João certamente ressoa a oração de Mateus 6:10, venha o teu reino, venha Jesus, venha a nós o vosso reino, vem logo, vem para cá logo, estabelece a sua vontade nessa terra, como hoje ela é feita no céu. Isso significa que a igreja é uma comunidade escatológica, que aguarda a bendita esperança, a gloriosa manifestação visível do reino de Deus na terra, pela vinda do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Tito, ele diz, Tito, essa é a nossa bendita esperança. É a vinda do nosso Deus. Jesus é Deus, queridos? Então nós aguardamos a vinda do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é a bendita esperança cristã. É claro que nós sabemos que no Novo Testamento, nós até escutamos uma mensagem outro dia lá do Guilherme, né? Ele fala que o cristianismo ele se baseia praticamente, ou toda a estrutura do cristianismo, que seria o cristianismo autêntico, se baseia em fé, amor e o quê? Esperança. Esse que Paulo fala, fé, amor, esperança. Pela fé nós entramos no reino.
pela esperança, nós aguardamos essa bendita esperança que é a vinda de Jesus Cristo. Então o nosso foco é lá naquela esperança. Nós entramos pela fé e visualizamos aquela esperança. Então o cristão tem que saber como que ele vai alcançar aquele objetivo. E nesse meio, entre fé e esperança, desenvolve o amor. O amor, ele é desenvolvido num ambiente em que há fé, existe esperança. Mas por que Jesus ainda não veio? Uma boa pergunta, né? É porque a Bíblia declara que é necessário que Jesus seja mantido pelo Pai no céu até os tempos da restauração de todas as coisas. E está lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 21. De todas as coisas, das quais, ou dos quais tempos, Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Então Deus está falando desde o livro de Gênesis, que o propósito dele é restaurar todas as coisas como era antes. Como é que era antes? Eu costumo dizer que o livro de Gênesis, capítulo 1, ele é inegociável. Você não pode mudar capítulo 1 do livro de Gênesis. E como termina o capítulo 1 do livro de Gênesis? E viu Deus que tudo que havia feito era o quê? Era o quê, irmão? Bom? Muito bom. E vocês acham que esse muito bom não vai voltar a ter? Então vai haver um tempo de restauração de todas as coisas que Deus falou através da boca de todos os seus santos profetas, começando por Moisés. Então a escatologia, na realidade, ela começa em Gênesis 3,15. O conceito de era presente agora e era vindoura é outro conceito, porque se nós não estivermos bem familiarizados com o que seria, com o que é isto, dificilmente nós podemos entrar no ensino de Jesus, porque Jesus ele vai manter a mesma estrutura que eu vou mostrar para vocês do Velho Testamento, só que ele vai mudar o centro escatológico. Então na escatologia judaica do Antigo Testamento, nós encontramos na linha redentora do tempo, quer dizer, que sai do livro de Gênesis e continua, um contraste entre ordem presente das coisas e ordem futura redimida do reino de Deus. Amós, por exemplo, 5, 18, 20, ele descreve o reino de Deus utilizando os elementos comuns, falando através de Israel de uma maneira escatológica futura, mas são coisas comuns. Já o livro de Isaías, ele entra de uma forma com uma linguagem intensa e conclusiva. Isaías 65, 17, Isaías diz assim, Deus diz através de Isaías, em breve, né, eu criarei um novo céu e uma nova terra. Isso aí levou lá para frente um assunto que todo o livro, depois do Novo Testamento, o Apocalipse, vai falar sobre ele, os 2 últimos capítulos do Apocalipse, e toda a doutrina de Jesus Cristo no Novo Testamento também. Então Isaías, ele dá uma conotação muito mais conclusiva. Então, a característica dessas duas ordens no Antigo Testamento, quer dizer, a ordem presente e a ordem futura, no Antigo Testamento e no judaísmo, é que elas aparecem separadas pela vinda do dia do Senhor, considerado como centro escatológico judaico. Seria um dia em que Deus irromperia na história, em um único evento, para trazer o seu reino na terra. Os justos herdariam a terra e os ímpios seriam exterminados para sempre. Está no Salmo, o Salmo 37 é muito interessante. Quando você lê o Salmo 37 todo, você vai entender sobre isso. Você pode anotar também. Essa perspectiva pode ser ilustrada na figura seguinte. Qual que é o centro escatológico judaico? É que o reino de Deus se manifestaria em um único, o quê? Evento, conhecido como o dia do Senhor, ou naquele dia. Quando vocês verem no Velho Testamento, principalmente o livro de Isaías, o livro de Joel, Oséias, todo o Velho Testamento, ele sempre fala o dia do Senhor, ou também fala naquele dia. É a mesma coisa. Você vê o contexto que você está lendo, você vai encontrar a mesma coisa. Então, o que acontece com o judeu? É que o Velho Testamento mostra que nessa linha do tempo, nessa linha redentora do tempo, que começou na criação, o Velho Testamento ele divide essa linha aqui em duas partes. E essas duas partes são exatamente caracterizadas por um centro, aquele X lá, é o centro escatológico judaico.
O que seria esse centro escatológico judaico? É a vinda do dia do Senhor. É um dia que, quando Deus se manifestaria na terra, na história, trazendo o seu reino sobre essa terra. Então, essa parte da criação até o dia do Senhor seria essa ordem presente, que nós inclusive estamos incluídas nela, porque Jesus não alterou isso. Eu vou mostrar para vocês. E a ordem redimida futura. Essa ordem presente para o judeu no Velho Testamento é uma ordem perversa e injusta. Já a ordem redentora futura, ou redimida, é uma ordem redimida e justa. Por quê? Porque ela será a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra, reinando sobre as nações, sobre os homens. Então esse é o conceito judaico. Esse dia do Senhor seria um dia de juízo e de justiça. E essa referência, por exemplo, você tem lá no livro de Joel 1,15, Isaías 13, 9 a 17 e o Salmo 37. Eu vou pegar aqui, vou ler para vocês, quem quiser, só o Isaías 13, para vocês verem uma coisa interessante. Primeiro é o seguinte, que nós temos que ter muita atenção, queridos, é que o dia do Senhor, ele vem num único evento. O reino de Deus não vem uma vez, volta, ninguém vai ver, ele vem de novo, nada disso. Se ele é verdadeiro como único evento no Velho Testamento, nós vamos ver que isso tem uma importância muito grande para nós dentro do conhecimento do Novo Testamento. Porque Jesus não vai mudar essas coisas, ele vai só redefinir o centro escatológico e o centro cristão. Mas aqui em Isaías vocês vão ver que há muita semelhança de alguma coisa que vocês conhecem, que é Mateus capítulo 24, quando Jesus fala sobre isso. Então, continuando aqui nossa leitura, segundo esse teólogo George Aston Led, se vocês conhecem, esse dualismo escatológico, quer dizer, era passada, ou ordem passada, né? Ordem perversa e ordem futura, redimida, reino de Deus, aparece também nos ensinos de Jesus, onde ele usa as expressões equivalentes, só que Jesus mudou, ele passa a chamar de era presente e era vindoura, para designar aquelas duas ordens completamente antagônicas. A estrutura básica do pensamento de Jesus a respeito desse dualismo escatológico aparece em Mateus 12, 32. Jesus diz assim, quando ele expulsa os demônios, né? E eles dizem que Jesus expulsou o demônio pelo poder de Satanás. Ele diz, não, eu expulsei o demônio pelo poder do Espírito Santo. Aí ele diz no fim, no 32, ele diz assim, que o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado desse povo, nem nesta era presente, nem na era vindoura. Então Jesus agora coloca aquela escatologia judaica entre ordem perversa, ordem passada e ordem futura, com as expressões era presente e era vindoura. Se você vê essa passagem aqui em Mateus 12, 32, que a gente nota que há as Bíblias, elas têm, de um modo geral, a Bíblia, muitas Bíblias, elas têm uma tradução muito mal feita, realmente mal feita, porque o grego, a palavra grega para era, é aion, e não cosmos. Cosmos é mundo. Jesus não está falando que ele veio dividir o mundo em dois mundos. Ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar isso tudo que existe aí para restaurar e dividir realmente. Existe uma divisão entre a era presente e a era vindoura. É isso que Jesus está falando. Se você troca essa palavra era por mundo, você vai se perder. Por exemplo, tem muitos lugares que a gente não deve ter cuidado, ou pelo menos consultar o grego, porque quando os discípulos perguntam para Jesus assim, Jesus, quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá do fim do... O que vocês já leram lá? Fim do... Não é mundo, é era. Ou então o fim do século, também não é século, é era. É essa era presente. Os discípulos estão perguntando o seguinte, Jesus, quando é que o Senhor vem para terminar essa era presente? Então nós já começamos a entender que a era presente e a era vindoura, ela é dividida de outra maneira. Não é mais o centro escatológico judaico. A diferença é que o ensino de Jesus acerca do reino de Deus modificou radicalmente a linha redentora do tempo, que é o centro escatológico cristão. Passou a ser
A primeira vinda de Jesus, que tudo consumou na cruz, está consumado, ali acabou, ali consumou, ali consumou todo o plano de Deus em toda a eternidade, para trás, para frente, tudo que foi falado a respeito dele pelos profetas, pelo Velho Testamento, pelo Novo, que ainda ia ser escrito, estava tudo consumado, até no fim do livro do Apocalipse, quando João fala, vem Senhor Jesus Cristo. O dia da segunda vinda de Cristo permanece o mesmo dia do Senhor, da escatologia judaica. Essas duas escatologias concordam que é o reino de Deus visível e romperá em um único evento, trazendo justiça e juízo. Vamos parar Isaías 13, 9, que nós vemos agora, Mateus 24, o que é Mateus 24? Logo depois da tribulação daqueles dias, então é depois da tribulação daqueles dias, não é antes. Então aparecerá no céu isso tudo, e aí vai aparecer Jesus vindo sobre as nuvens do céu. A vinda de Jesus é um ato único, como é o Velho Testamento. Agora, se você for no Velho Testamento, você vai ver dezenas e dezenas de vezes que o Velho Testamento fala sobre o dia do Senhor. Em nenhum lugar do Velho Testamento que fala sobre o dia do Senhor, que é o dia da vinda de Jesus Cristo, não acontece a não ser de uma maneira o quê? Única. É um único evento. Não existe dois eventos. Jesus não vem de duas vezes. 2 Tessalonicenses 1, de 5 a 10, também fala sobre isso. Então nós podemos ilustrar isso nessa figurinha 2, que está aí na sua folhazinha que eu passei para vocês. Jesus mudou radicalmente o centro escatológico do judaísmo, sem mudar a estrutura da linha do tempo. Esse centro escatológico judaico e o centro escatológico da segunda vinda de Jesus coincidem. Todos dois serão dias também de juízo e de justiça, porque Jesus vem trazer juízo e justiça, né? E nós temos ali embaixo o Isaías da mesma forma. Eu coloquei ali Mateus 24, de 29 a 30, né, que é o que eu acabei de falar, e também 37 a 39. 37 a 39, Jesus diz assim como foi nos dias de Noé, serão os dias da vinda do Senhor. Casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou quem, querido? Todos quem? Os ímpios, concorda? Então o dia da vinda do Senhor será um dia de juízo e de justiça. Como com Jesus o reino invadiu a era presente, Mateus 12, 28, se eu expulso demônio pelo poder de Deus, então certamente o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21, o reino de Deus não vem com aparência invisível, mas o reino de Deus está entre vós. A presença de Jesus nesse mundo, no ministério terreno dele, era o reino de Deus ali presente entre os homens, fazendo os milagres, as maravilhas, a ressurreição e tudo mais. Aquilo já era o que nós vamos mostrar daqui a pouquinho, manifestação da era vindoura. A verdade a respeito de aquele dia será irrompida em um único evento, está relatada, por exemplo, em Atos 1, 11 e 12, quando Jesus ali no Monte das Oliveiras, ele sobe para o Pai. Então ali tem uma passagem muito interessante que eu transcrevi aqui. Esse Jesus, aqueles dois anjos disseram para os discípulos, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há o único dia que ele vem, é o dia do Senhor, há de vir, assim como para o céu vocês viram ele ir, do jeito que ele foi, eu vou ver ele voltar. Então voltaram para Jerusalém, escuta, do monte chamado Oliveiras, quer dizer que Jesus subiu no Monte das Oliveiras. O texto está em concordância com o Antigo Testamento, onde se lê, naquele dia, o que é naquele dia que eu falei? Não é o dia do Senhor também? Então naquele dia, o dia da vinda do Senhor, estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Isso é uma profecia do Zacarias. Ou seja, ele há de vir sobre o Monte das Oliveiras em um único evento, assim como para o céu os discípulos o viram subir do Monte das Oliveiras. O que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11? João diz, eu vi o céu aberto e vi um cavalo branco. Então o céu se abre, Jesus desce ao filmezinho ao contrário e coloca os pés sobre o Monte das Oliveiras. É uma vez só, ele só vem uma vez. Ou essa é a nossa esperança, ou então nós estamos fritos. Exatamente, frito mesmo.
Está quase na hora do almoço, frita a gente. Por isso os profetas do Antigo Testamento falam dezenas de vezes mais sobre a segunda vinda de Cristo, que é o dia do Senhor, naquele dia, do que a primeira. Se vocês pegarem o Velho Testamento, vocês vão ficar impressionados com a quantidade de vezes que o Velho Testamento fala sobre o dia do Senhor, é mais de 100 e tantas vezes mais do que a primeira. Ou seja, o Velho Testamento ele fala muito mais vezes, mais de 100 vezes, sobre a segunda vinda de Jesus como um único evento do que a primeira. Então em Gálatas 1:4, Paulo chama a era presente de era perversa. Em Efésios 2:2 ele reforça a mesma ideia de que o curso desta era, ou o curso desta era presente, ou da presente era, ainda permite que Satanás opere no mundo através dos filhos da desobediência, como nós fomos outrora. Por isso, esta era perversa terminará com a vinda ou parousia do Senhor Jesus Cristo para inaugurar a era vindoura e dar início ao reino teocrático por 1000 anos. Agora nós vamos entrar no 1000 anos. Então, quando Jesus voltar, começa a era vindoura. Nem? Eu preciso chegar lá no conceito de eternidade, se Deus quiser, vamos chegar lá. O milênio, queridos. Essa expressão 1000 anos, ela é também conhecida como milênio. Ela aparece na Bíblia somente em 6 versos, de 2 a 7 do Apocalipse, capítulo 20. Segundo George Led, não precisamos tomar o número literalmente, mas todas as aparências indicam que ele representa um período de tempo real. Não importa se ele é curto ou se ele é longo. Quando nós falamos em milênio, nós não podemos dizer que é 1000 anos, exatamente 1000 anos. Não, pode ser 980, 1020, 998. Não existe, não é uma coisa inflexível. A gente só entende, nós vamos ver aqui daqui para frente, que é um tempo necessário para a restauração de todas as coisas. Então, o reino de Cristo vai ser um reino de 1000 anos, um reino teocrático, mas ele vai ser, que eu vou mostrar para você, também um reino mediatário. Então, como vimos no item anterior, essa era presente, perversa, terminará com a vinda do Senhor em glória. Por isso, o milênio, independentemente da precisão da sua extensão real, é reconhecido como um período extenso de tempo que iniciará com a segunda vinda de Jesus para colocar em prática pelo menos 4 coisas que eu estou colocando aqui em resumo. Primeira coisa, Jesus vai estabelecer o seu reino teocrático milenar na terra, juntamente com a sua igreja ressurreta. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 e 10, você vai ver que Jesus, ele comprou homens de toda tribo, língua e nação, né, com seu sangue, e os fez reino e sacerdotes. E no versículo 10 assim, e eles reinarão, a igreja vai reinar com Cristo. Tem outras passagens de Apocalipse 20, capítulo 4 e 6, que diz que eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante o milênio, que é a parte do Apocalipse. Em Apocalipse 2, 26 e 27, Jesus diz assim, aquele que vencer, e darei reinar sobre as nações, com vara de ferro e tudo mais. Então nós vamos reinar. Mateus capítulo 25, Apocalipse 3, 21 também. Jesus diz assim, como eu sentei no meu trono, né, vocês também assentarão comigo no meu trono. Então, como eu assentei no trono do Pai, vocês assentarão comigo no meu trono. Que meu trono? Quando ele voltar. Daniel 7, 18 e 27, vocês vão ver também que Deus vai entregar o reino para ser julgado pelos santos do Altíssimo. Para nós reinarmos no reino eterno, eles precisam que os súditos tenham uma vida o quê? Eu quero ver se eu falo ainda isso. Julgar as nações com juízo e justiça, Apocalipse 19, de 11 a 21. Prender Satanás durante 1000 anos, no fim dos quais ele será solto para ser lançado eternamente no lago de fogo, que é o inferno. Depois estabelecer o trono branco no fim do milênio e a ressurreição dos ímpios para a condenação eterna. As duas ressurreições dos ímpios e dos crentes, de 1 Coríntios 15, 22, porque Paulo diz assim, como Paulo diz em 1 Coríntios 15, 22, assim como Cristo ressuscitou, todos ressuscitarão. Todos, quer dizer, crentes e incrédulos, todos ressuscitarão. E também João 5, 29, Jesus disse que
vai chegar uma hora em que todos que estão no túmulo ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão, todos. Uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna, está vendo? Só que Jesus não dá a distância entre uma ressurreição e outra. E no Apocalipse vamos ver que tem duas ressurreições, uma no início, quando Jesus voltar, que são nós, né, ressuscitaremos, que é o que o Cacá estava cantando aí, tá certo? E nós, e depois os ímpios no fim do milênio, que vão ressuscitar para o juízo final, que é a condenação eterna. Isso também aparece, então esse período está separado por um período de 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 5 e versículo 6, diz assim: mas os outros mortos, quer dizer, os incrédulos, não reviveram, ressuscitaram, até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição dos cristãos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Não é só durante 1000 anos, é eternamente. O Apocalipse também fala isso, eu vou mostrar para vocês aqui depois. Só para não... O Apocalipse começa a ficar muito mais simples, querido. Vamos continuar, irmãos. Então está aí o milênio. Agora, para nós termos uma visão da importância do milênio na era vindoura, Paulo faz um resumo da escatologia cristã em 1 Coríntios 15, de 20 a 28, mostrando que o reino de Deus vem em 3 fases. RC, nessa figurinha lá, RC, né? RC, ela está escrita em cima, ressurreição de Cristo. Cristo foi o primeiro que ressuscitou, né? Com o corpo ressurreto, o corpo que nós vamos ter também depois que ele voltar. R1 é a ressurreição que são de Cristo na sua vinda. Paulo diz no 1 Coríntios capítulo 15, 23b, Cristo as primícias. E no B ele diz, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aí Paulo coloca a ressurreição de Cristo, que já começou, Cristo já iniciou a ressurreição nessa era, porque ele foi o primeiro da ressurreição. E na vinda dele vai haver a nossa ressurreição, são aqueles que são de Cristo. Apocalipse capítulo 20, versículo de 4 a 6, fala também sobre isso. Então como que fica aqui? A uma passada para nós. A primeira fase do reino de Deus é a vinda de Jesus Cristo até a segunda. Esse período entre a primeira vinda de Jesus é a manifestação da primeira vinda de Jesus. Quer dizer, 1 Coríntios 15, de 20 e 23a. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Cristo as primícias, depois a execução dele na sua vinda. Esse é o reino invisível. Esse é o reino invisível. Mas Jesus falou também que se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus já está entre vós. E o reino de Deus não vem com aparência visível, né? Porque o reino de Deus já está aqui entre nós, né? A segunda vinda de Jesus é um dia de justiça e de juízo, começa a era vindoura, não é isso? E aqui está a segunda fase do reino de Deus, que é a fase em que Jesus vai reinar sobre as nações com a igreja. É o reino visível, é o reino teocrático de Cristo Jesus sobre a terra. Depois a terceira fase vem o estado eterno, que nós vamos ver aqui, que está isso aqui tudo em Coríntios. Ele faz uma compactação disso maravilhosa, que é coerente com todo o livro do Velho Testamento, toda a teologia do Novo Testamento, e inclusive os sinóticos, né? Que é 1 Coríntios 15, 28. E ali está Mateus 6,10. O que é Mateus 6,10? Vocês estão lembrados que nós dissemos que o Jesus ensinou para nós reinar, venha o teu reino, né? Para a sua vontade ser feita assim na terra como no céu. Essa oração que Jesus ensinou para nós só vai acontecer lá no estado eterno. Enquanto isso não acontece, então Mateus 6 ainda não foi atendida. Ela será atendida, mas lá, não agora. Comparando a frase, ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte, com Apocalipse 20, 14, vemos que a morte e o Hades serão destruídos somente no fim do milênio.
Paulo fala que convém que ele reine. Eu acho que nós temos ler isso aqui. Então abra sua Bíblia aí, porque esse texto é fundamental. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 15, eu vou pegar aqui no versículo 20. Ora, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos, e foi feito as primícias, que é o primeiro dos que dormem, nós cristãos. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha o 23. Mas cada um por sua ordem. Todos vão ter que ressuscitar. Mas Cristo, as primícias, Ele é o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda. Essa palavra depois no grego não tem sentido nenhum de uma coisa impossível. O depois significa a garantia que nós vamos resultar. Então, agora olha aqui, versículo 4. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, quando houver destruído todo domínio, toda autoridade, todo poder. Então virá o fim, né? Pois, ao versículo 25, pois convém que ele reine, até que haja posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então, esse é o reino milenar. E é um período em que Jesus vai colocar debaixo dos pés dele todos os inimigos de Deus. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte, pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro está que ele excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, que é o próprio Deus. E quando todas as coisas estiverem sujeitas no fim do milênio, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Aí é que vem aquele período final. Então, isso confirma a escatologia paulina, que o reino de Deus inicialmente deverá percorrer todo o milênio, antes de entregar o reino a Deus, o Pai. Isso significa que o milênio será o tempo de governo teocrático mediatário de Cristo. É um governo mediatário. Ele fica entre a era presente e o estado eterno. É preciso que haja isso, porque é o tempo da restauração de todas as coisas, que está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 31. É preciso que Deus mantenha Jesus no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. E o tempo da restauração de todas as coisas começa quando Jesus vem e até o fim, porque convém que ele reine, até que ele coloque todos os inimigos de Deus debaixo de seus pés. E o último inimigo é a morte. Ora, se a morte vai ser destruída no fim do milênio, então o reino teocrático de Jesus é um reino mediatário entre a era presente e o estado eterno. Por quê? Somente depois do reino mediatário é que Jesus, o Cordeiro, se assentará no trono com o Pai, no reino eterno de Deus, no novo céu e na nova terra, completamente restaurados. Confirmando Apocalipse 21, eu vi um novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. O mar aí já não existe, não é um mar. O mar é agitação mundial, gente. Liga a televisão, você vai ver a agitação do mar, as ondas do mar. Está lá em Lucas capítulo 21. Os homens desmaiarão pelas coisas que sobrevirão ao mundo, né? Quer dizer, pelas ondas, Isaías fala sobre isso. E outra coisa importante, de onde que vai sair o anticristo, querido? O anticristo sai de onde? Capítulo 13 de Apocalipse. Eu vi uma besta sair do mar. E que mar é aquele? Esse aí? É o mundo. Olha o Apocalipse 21, versículo 1 e 2. O que diz Apocalipse 21, versículo 1 e 2? Eu não posso deixar passar alguma coisinha aqui. Quero ser rápido. Apocalipse 21, versículo 1 a 3. Já é o fim do Apocalipse, né? Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e de quem? E do Cordeiro. Quando Jesus entrega o reino imediatário ao Pai, o Pai assenta o Filho junto com ele no trono, para que Deus seja tudo em todos, mas Jesus estará com ele reinando. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará escrito o nome de Jesus, nas nossas testas. E ali não haverá mais noite, não necessitarão nem de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Quem reinarão para todo sempre?
Nossa, somente então no estado eterno se cumprirá a resposta da oração de Mateus 6,10. No livro de Romanos de 18 a 25, Paulo traz a mesma visão da necessidade do reino milenar de Cristo quando compara a aflição do tempo presente com a glória que há de ser revelada em nós na ressurreição, que é a era vindoura. Está lá, né? Vocês já viram? Paulo diz assim no versículo 18: para mim as aflições presentes não são para comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Ele fala sobre a ardente expectativa da criação que aguarda até agora como se tivesse com dores de parto. Versículo 23, a chegada da era vindoura do reino milenar de Cristo e a ressurreição dos filhos de Deus, para ser liberta por Cristo da escravidão da corrupção a que ficou sujeita, versículo 21, não por vontade dela, da natureza, mas por causa da desobediência do primeiro homem. Maldita é a terra por causa de você. A esperança da criação é de poder desfrutar das bênçãos de Deus com a mesma liberdade. Por isso que eu botei liberdade e escravidão. Olha, eu estou sublinhando os dois. Com a mesma liberdade que terão os filhos de Deus ressurretos no milênio. Isaías 11, de 6 a 9. Os quais voltarão a reinar sobre toda a criação como no princípio. É como se a criação, expectativa e gemido, dissesse hoje para os filhos de Deus: venha logo, gente. Estamos precisando de você para nos proteger, nos governar. Não aguentamos mais a desorganização e os maus tratos a que ficamos sujeitas desde a queda de vocês. Sabemos que vocês também estão gemendo como nós, Paulo diz. Peçam a Jesus para voltar depressa. Vocês que têm a primeira parcela paga, ou seja, a garantia da ressurreição mediante as primícias do Espírito Santo, que vocês já receberam. Manda Jesus voltar logo, gente. Nós não estamos aguentando mais não. Esse que Paulo está falando. A natureza está em expectativa, aguardando a revelação dos filhos de Deus, a nossa ressurreição. Mas a nossa ressurreição é quando Jesus voltar. Cristo as primícias, depois nós que fomos de Cristo na sua vida. Então a natureza geme. Amém? Agora a era vindoura, ela invadiu a era presente da seguinte forma: em Hebreus 6:5 fala sobre aqueles que experimentaram os poderes da era vindoura, não é isso? A era vindoura ainda está no futuro, mas podemos provar os poderes dessa era aqui e agora, pois a vinda de Jesus tornou presente o que pertence ao futuro, ou seja, os poderes do reino de Deus que pertencem à era vindoura invadiram esta era presente através da vinda do reino de Deus, ainda invisível, mas real, no ministério terreno de Jesus. Se eu expulso demônio pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus já está. Gálatas 1,4, lemos que Cristo se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de resgatar dessa presente era perversa. Esse é o texto que eu tirei do Jorge Lett. É muito bonito aqui, ele consegue. Jorge Lett teve um momento aqui realmente de revelação. Olha que coisa bonita. O livramento das pessoas está no poder do reino de Deus da era vindoura, que alcança a era presente, e que na pessoa de Jesus Cristo projeta a si mesma, quer dizer, a era vindoura, para essa era perversa, para que nós, pelo poder da era vindoura, podemos ser libertos da presente era perversa. Olha que coisa incrível do Jorge Lett, muito bonito, né? Isso significa que a ressurreição de Cristo inaugurou a era vindoura dentro da era presente. Ou seja, a era vindoura invadiu a era presente, perversa, trazendo para dentro da era presente os benefícios do reino de Deus e as bênçãos da era vindoura, a vida eterna, a salvação e, por antecipação, a garantia da ressurreição corpórea para todos que são seus. Portanto, historicamente, nas palavras de Paulo e Jesus, o poder da ressurreição, R1, que inaugura a era vindoura, já começou na era presente. Cristo, o primeiro, depois que são de Cristo a sua vida, já começou. Ele diz, Jesus, porque eu vivo, vocês também viverão. Então já começou, ele garante. Isso nos leva a concluir que há uma sobreposição atual entre a era vindoura e a era presente. Agora, como igreja de Cristo, fomos pegos ou vivemos no conflito entre as duas eras, já, mas ainda não. 1 Coríntios, 1 João fala sobre isso. João diz assim: nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos o que havemos de ser, lá na frente. Mas quando ele se manifestar, Jesus, nós seremos semelhantes a ele e o veremos como ele é.
Então isso aí, você já é filho de Deus, mas não é o que você vai ser. Quando ele chegar, você vai ficar igual ele, vai ver como ele é com o mesmo corpo dele. Entendeu? O que aconteceu com a era vindoura? Ela foi trazida para dentro da era presente. Jesus invadiu a era presente, através da ressurreição, dos milagres, das maravilhas que ele fez. A virgem conceberá e terá um filho, e o seu nome será o quê? Ué, mas é Jesus ou é Emanuel? Ou é os dois? Jesus é Emanuel? Jesus é Deus conosco? Mas ele ainda não é o Emanuel. O Emanuel é lá na consumação. Lá é que é Deus conosco. Lá é que eu vi a Nova Jerusalém descer do céu. Era Deus com os homens, reinando. Ali é que é o Emanuel. Se vivemos no período entre as duas vindas de Cristo, nós não estamos vivendo o período entre as duas vindas de Cristo, não é isso? Na sua figurinha também aí. Então vivemos comprimidos entre as duas eras. Ora, sendo este o período da igreja, então, como a igreja de Hebreus 6,5, nós podemos também experimentar os poderes da era vindoura, aqui e agora. Está lembrado de Marcos? Estes sinais acompanharão aqueles que creem em mim. O que é isso? É a igreja aqui e agora, operando com os poderes da era vindoura. O exorcismo de demônios, os milagres e as maravilhas operadas por Jesus no seu ministério eram sinais messiânicos profetizados de que a era vindoura e seus benefícios já haviam invadido a era presente com a vida do reino. Essa foi a resposta de Jesus aos seus discípulos, aos discípulos de João Batista, que eu já falei aqui. O reino de Deus está aqui, mas em vez de fazer mudanças, isso aqui também é do Jorge Leve, eu gostei dessa aqui, olha aqui, ó. O reino de Deus está aqui, mas em vez de fazer mudanças externas na ordem política das coisas, viu, Pedro? Ele está mudando a ordem espiritual e a vida dos homens e mulheres. O reino de Deus está aqui, mas em vez de destruir a autoridade humana, ele ataca a autoridade de Satanás. Você lembra quando Jesus chegou diante de Pilatos? Pilatos falou assim: você é rei? Ele falou assim: para isso eu nasci. Para isso eu nasci. Aí Pilatos fica meio assim, fala: mas não se preocupa isso não. O meu reino não é daqui, Pilatos. Eu não vim tomar Roma, eu não vim te atrapalhar a sua vida, não. Meu reino não é daqui, Pilatos. Se fosse daqui, eu mandava uma legião de antes, acabava com esse trono. Agora meu reino é daqui. Olha, não encontro nada sobre esse homem. Pode botar ele lá. Olha, ele é rei dos judeus, hein? Bota lá em cima lá. Rei dos judeus. Ele não veio para tomar Roma, não. Não tem nada acontecendo. Você entendeu? Vou lavar minhas mãos. Vocês fazem o que vocês quiserem, porque ele disse que não veio tomar meu reino. Então vocês estão dizendo que ele veio, que é só que César é o rei. Aí vai essa confusão. Satanás, na era presente, caiu do pedestal. Perdeu sua autoridade diante da manifestação do poder do reino de Deus, delegado a Jesus e seus discípulos, pela manifestação dos poderes da era vindoura, e testifica pela igreja até hoje. Você lembra Lucas 10, quando eles foram expulsou o demônio, ressuscitou pessoas, não sei o quê? Aí Jesus, quando eles vieram, Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do seu pedestal. Aí ele caiu, ele perdeu a autoridade. Agora eu dou para a igreja autoridade para pisar sobre toda escorpião, serpente e mal nenhum. Isso é a autoridade da igreja hoje, é Marcos. Com a sua ressurreição, Jesus venceu a morte e possui o controle de tudo. No Apocalipse ele diz para o João: eu tenho as chaves da morte e do Hades. Entretanto, Satanás ainda não foi totalmente vencido. Tiago 4,7. 2 Pedro 5,8. Tiago o demônio anda rodando como um leão em torno de você. Ele ainda não foi derrotado totalmente. É como um cachorro preso em uma corrente curta. A sua ação está limitada ao poder da presença do Reino de Deus na era presente. Por isso o Novo Testamento mostra que ainda restam mais duas etapas para a sua total destruição na era vindoura. A primeira é o início do milênio, quando Satanás será preso por aqueles 1000 anos, Apocalipse 20, versículo 1. A segunda no fim do milênio, quando será solto por pouco tempo, para finalmente ser lançado no lago de fogo. Anjos, Apocalipse 20 e Mateus. Por isso, o milênio ainda não será a manifestação perfeita e final do reino de Deus. Satanás estará preso durante esses 1000 anos,
Mas quando ele é solto para enganar as nações, ainda encontra o coração dos homens respectivos ao pecado. Somente no estado eterno, pós-milênio, a oração de Mateus 6,10 será respondida. Sem dúvida, neste tempo, a terra será uma terra renovada, mas ainda é terra. Os textos referentes à eternidade do reino de Deus na terra, Daniel 7 diz que o reino de Deus é eterno, Lucas 1 diz que o anjo falou para Maria que o filho dela seria o rei sobre das duas nações, não teria fim, Apocalipse 11:15 e outros, requerem um melhor conceito a respeito da Bíblia, o que a Bíblia considera como eternidade. Jorge Led de novo. O Novo Testamento não tem uma palavra apropriada para expressar o conceito de eternidade, e não devemos pensar a respeito da eternidade como os gregos, como se não estivesse relacionada ao tempo. No pensamento bíblico, a eternidade significa tempo sem fim, mas com tempo. Vai ter relógio, vai ter estações, vai ter primavera, vai ter inverno, vai ter estações, os animais vão ter que reproduzir nas estações certas, as aves vão produzir nas estações certas. Então, se você for em Gênesis 1, que eu sempre falo, vai em Gênesis 1, vê o que Deus fez. Lá tem tudo que vai ser, e tudo era muito bom. Então, a eternidade é para ser passada aqui na terra num tempo que não tem fim. É a era vindoura que vai embora, que entra por ali afora. Os gregos ansiavam pela libertação do ciclo do tempo em um mundo além, onde não houvesse tempo, mas no pensamento bíblico, o vocábulo tempo descreve a esfera da existência humana, tanto agora como no futuro. O Novo Testamento como um todo expressa a ideia de eternidade pela frase eterno, século dos séculos, para todo sempre, etc. Tudo nos evangelhos aponta para a ideia de que a vida no reino de Deus, na era vindoura, será uma vida na terra, porém uma vida transformada pelo domínio real de Deus, quando o seu povo começar a desfrutar das bênçãos divinas em toda a sua plenitude. Em Lucas 20, versículo 34 e 36, Jesus ensina que a vida da era vindoura é a vida corpórea da ressurreição. Jesus fala que aqueles que são os filhos de Deus vão ressuscitar, são ávidos de viver na era vindoura, né? Jesus ensina que a era vindoura é a vida corpórea da ressurreição, uma bênção reservada para os filhos de Deus, os filhos da ressurreição, que é também a vida eterna, porque como anjos não podem mais morrer, ressuscitaram. Mas o reino de Deus é a era vindoura, não é? Porque ele vai reinar aqui. O tempo de desfrute da vida corpórea da ressurreição, a vida eterna, aqui na terra, num tempo sem fim, que começa no milênio e que se estenderá para dentro do estado eterno, para todo sempre. Pois um reino eterno, terreno, implica em súditos com vida eterna aqui na terra. Seguindo ainda o raciocínio de Led, a vida eterna, o reino de Deus, a salvação e a era vindoura, são termos ligados à terra e não ao céu, querido. Vida eterna, reino de Deus, salvação e era vindoura não é nada para participar lá no céu. Isso não é nada para lá, é tudo para cá. Quando um desses elementos é citado, como por exemplo o reino de Deus, em João 3:3, nascer de novo, isso envolve implicitamente o pacote completo: vida eterna, salvação, ressurreição e era vindoura. Lá em Marcos capítulo 10, depois vocês lêem de 17 a 31, é aquele encontro que Jesus teve com o jovem rico. E aquele jovem rico perguntou para Jesus assim: Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna, não é? Jesus falou assim: ó, vende tudo que você tem e me segue. Ele ficou muito triste, não vendeu, porque ele queria a vida eterna com riqueza. Eu falei: não vai dar, os dois não vai fechar não, cara, mas você tem que largar isso e me seguir. Mas ele não quis. Aí Jesus diz assim: como é que é difícil um rico entrar aonde? No reino de Deus. Então, peraí, vida eterna, o cara queria vida eterna, ele fala que um rico não entra no reino de Deus. Então, vida eterna e reino de Deus, liga esses dois, já são semelhantes, eles podem ser o quê? Intercambiados. Depois eles perguntam a Jesus assim: mas Jesus, então quem será salvo? Olha, então salvação, vida eterna, reino de Deus, salvação. Pedro pergunta: quem será salvo? Aí ele vira e diz assim: todo mundo que perder essas coisas aqui, eles vão receber 100 vezes mais na era vindoura a vida eterna. Então ele fecha a vida eterna. Então, querido, vida eterna, reino de Deus, salvação, era vindoura, vida eterna de novo, ressurreição é a mesma coisa.
Então, no Novo Testamento e nos ensinos de Jesus, ressurreição corporal e vida eterna fazem parte da era vindoura, mas são recebidas na era presente para todos aqueles que são de Cristo e estão em relação direta. Podem ser utilizados de modo permutável. Então, você recebe o reino de Deus na era presente para vivenciar esse reino de Deus na era vindoura. Então, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, tem aquele pacote todo. E eu ressuscitarei no último dia. Então, no presente nós recebemos a vida eterna, que é a garantia do pacote. Isto porque a vida eterna que recebemos em nosso espírito por antecipação, no novo nascimento, é a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Nestes textos, e em 1 João 5, 12 e 20, o apóstolo afirma que a vida eterna é a vida de Jesus, recebida na era presente. Quem tem um filho tem a vida eterna, quem não tem um filho não tem a vida eterna, não tem um pai, não tem nada. Mas 1 João 5, 20 é fantástico. Oh, gente, 1 João 5, 20 é fantástico. Olha que ele fala aqui, ó. Também sabemos que o Filho já veio. Olha aí, ele já veio. E nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro. Porque é o Filho que revela o Pai. E estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Ele diz que ele veio para dar conhecimento daquele que é verdadeiro, é o Pai. Mas o João disse que Jesus também é o verdadeiro, porque eu e o Pai somos um. Ele é Deus tanto quanto o Pai. Então é a divindade aqui dentro desse contexto maravilhoso de João. Bom, já estou terminando, queridos. Portanto, o conceito de eternidade fora da terra não tem nenhum significado em relação ao homem. Deixa eu repetir, presta atenção, hein? Portanto, o conceito de eternidade fora da terra não tem nenhum significado em relação ao homem, significado bíblico nenhum. A vida eterna é uma vida para ser vivida na terra desde o princípio da criação. O primeiro casal foi criado, formado para ter uma vida eterna num tempo que não teria fim aqui na terra. É assim que era o primeiro casal. Entretanto, isso lhes foi tirado por causa do pecado da desobediência. Certamente morrerás. Em João 17, 2, 3, Jesus define a vida eterna como conhecimento da divindade, como o único Deus verdadeiro, o Pai e o Filho. Ora, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, igualmente Deus, a quem você enviou, a quem o Senhor enviou. Então você vê que a vida eterna está muito ligada à era presente. Isso faz parte da vida eterna. É conhecer o Pai e o Filho. Entende? Isso é vida eterna. Então a vida eterna fica provado que era para se obter aqui e agora. Parece que Jesus, como último Adão, representa ou reapresenta para o homem, os homens, a vida eterna novamente em termos de conhecimento de Deus, relacionamento. Na era presente, Apocalipse 2,7, um relacionamento espiritual íntimo, como era no princípio, quando ouviam a voz do Senhor, Deus que passeava à tarde no jardim. Em 2 Timóteo 1,10, Paulo diz, nos faz lembrar deste retorno, a comunhão com a divindade operada por Cristo na era presente. Ele venceu a morte e trouxe à luz a vida eterna e a imortalidade pelo Evangelho. Quer dizer, Jesus morreu, venceu a morte, né? Trouxe à luz a vida eterna que ele tem, e além do mais, ele trouxe a imortalidade para nós. Então isso aí dá também esse fechamento que eu estou falando. Aqui eu termino. Esse conhecimento do único Deus verdadeiro, que é a Trindade, que produz a vida eterna aqui e agora no reino de Deus, na era presente, vem somente pela ação reveladora e regeneradora do Espírito Santo, João 3,5, através do Filho unigênito, que revelou aquele que é verdadeiro aos homens. Uma vez que o Pai e o Filho são uns, eu e o Pai somos um e tudo mais, quem vê o Pai vê a mim, então a autoridade de conceder a vida eterna é uma, e o conhecimento é um. Entretanto, o conhecimento, ou o pleno conhecimento, que no grego é epignosis, do Pai e do Filho, significa relacionamento pessoal de intimidade. João 10, 14, eu conheço as minhas ovelhas, conheço o nome delas, chamo pelo nome, isso é tudo relacionamento, aí vai. E da comunhão, que é 1 João 1,4, quando o apóstolo João diz que nós temos comunhão com eles e tudo mais. E 1 Coríntios, que Deus nos chamou para ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, o conhecimento pessoal na forma de intimidade com o Pai e com o Filho revelado nas Escrituras implica no conhecimento prático
dos seus caminhos, da sua pessoa, e assim inclui a percepção de todo o seu plano de salvação, aqui exposto resumidamente. Amém?